A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, hoje eu venho refutar o pastor Gilberto Quinteiros, que disse uma heresia tremenda no debate com Noé. O tema do debate era: qual é o pastoreio verdadeiro? O sacerdócio católico ou o pastorado protestante? Então ele, para justificar a sua preconização e dos seus líderes da Assembleia de Zeus, ele deturpou de um modo horrendo, de um modo frio e calculista, o magistério hierárquico. E eu vou mostrar essa mentira no próprio texto que ele utilizou. É tirando o couro pelo sovaco. Desde já, meus irmãos, não esqueça o like por caridade. Não é? Quando eu monetizo o Santo do Dia para o YouTube levar para mais pessoas, não tem like. Quando eu não monetizo o Santo do Dia, tem like, porque os caras vão entrar no Santo do Dia para ver, aí já vê o comercial, já sai. Aí quando não está monetizado, entram, aí pronto, dá o like. Tem muito mais like, mas menos visualização. E quando está monetizado, tem mais visualização e menos likes. Felizmente, né? Então, meus irmãos, sem mais delongas, vamos direto para a Sagrada Escritura. Nós vamos para 1 Coríntios, não é? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Vejam só. Na igreja, Deus constituiu. Quem é Deus? Jesus. Quem foi que selecionou tudo isso? Quem foi que selecionou tudo isso? Jesus. Olha só. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Então, se nós formos olhar da maneira que Deus constituiu, que Deus elegeu, que Deus escolheu, porque Jesus é Deus, nós vamos ver em Mateus capítulo 10, de 1 em diante. Ali Jesus seleciona 12 e vai dizendo o nome deles. E o que mais chama a atenção, que a Sagrada Escritura diz primeiramente Pedro. Né? Aí não diz segundo fulano, ciclano, não. Primeiramente Pedro. Primeiro. Primado de Pedro. Ou seja, a própria Bíblia Sagrada, a própria Sagrada Escritura mostra o primado de Pedro. Né? Então nós vemos que Jesus, que é Deus, seleciona 12 ali em Mateus capítulo 10. O senhor Quinteiro disse que o segundo é eles, porque não está constituído dentro da Bíblia. Olha, em segundo lugar, os profetas. Aí ele diz que esses profetas são eles. Esses profetas é aqueles que o Espírito Santo elegeu, automaticamente do nada, não é? Do nada, e aí a pessoa pode se nombrar, em português, se preconizar pastor. Veja a heresia do senhor Quinteiro. Veja quanta heresia sai da boca desses falsos profetas para justificar os seus falsos raciocínios. Né? Nós vemos aqui, em segundo lugar, os profetas. Que profetas são esses? Esses profetas, eles se dão pelo batismo. Porque Jesus vai dizer o seguinte, em Mateus 28, 19. Ele por todo o mundo e fazei discípulo, aí está, discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se você perceber,
esses discípulos são profetas. Porque está se referindo ao batismo. Ou não? No dia que nós somos batizados, o Padre em persona Christi traçou no nosso peito, com o óleo da consagração, nos ungindo profeta, sacerdote e reis. Então só pode que os discípulos, que se tornam discípulos pelo batismo, Mateus 28, 19, fazei discípulos, batizando-os, fazei discípulos, batizando-os, esses discípulos são profetas. Esses discípulos são o sacerdócio comum dos leigos. Esses discípulos reinam com Cristo. Esses discípulos anunciam Cristo. Então nós somos profetas. Esses profetas se dão pelo batismo. Mas se nós olharmos também esses profetas, que também são discípulos profetas, em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1, a Sagrada Escritura vai dizer: Jesus também selecionou 72 discípulos e enviou-os a pregar. Quem prega? Profeta. Profeta vem de quê? De anunciador, de profetizar. O que é profetizar? Pregar, anunciar. Então é óbvio que esses profetas, em segundo lugar, se nós vemos o capítulo 10 de Mateus, selecionou os apóstolos, 10 de Lucas, selecionou 72 discípulos, que são os 72 profetas. Está aqui, senhor Quinteiro, o senhor não conhece a Bíblia. Estou ensinando um pouco para o senhor, porque o senhor não sabe. Não é? Sabe mentir, adulterar e falar bobagem. É só o que sabe. É só o que sabe fazer. E mais nada. Né? Porque nós estamos vendo, a Sagrada Escritura está clara, aonde Jesus constituiu, aonde Deus selecionou primeiramente, primeiro lugar, os apóstolos. Isso aqui é a constituição hierárquica magisterial da Igreja de Cristo. Esse magistério, aí vem, em terceiro lugar, os pastores. Por que os pastores em terceiro lugar? Quem são os pastores? Os bispos. Então, senhor Quinteiro, o senhor que não conhece de Bíblia, se o senhor pegar o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, o senhor vai ver que ali no capítulo 20, 28, São Paulo ordena 12 bispos na igreja de Éfeso, que são aqueles 12 que Paulo batizou no capítulo 19 de Atos. E Atos dos Apóstolos diz, e em cada igreja eles ordenavam bispos. Veja, em primeiro lugar os apóstolos, outra vez, recapitulando, meus irmãos. Em primeiro lugar os apóstolos, pegue capítulo 10 de Mateus, a partir do versículo 1. Em segundo lugar, os profetas. Capítulo 10 de Lucas, versículo 1, que são os 72 discípulos. Porque pelo batismo nós somos profetas. Foi que Jesus disse, vamos repetir outra vez? Mateus 28, 19, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Esses discípulos se dão através do batismo. Esses profetas se dão através do batismo. Porque no batismo cristão católico, nós somos consagrados profeta, sacerdote e rei. Por isso, profeta. Está aí. Eu estou mostrando com Bíblia. Agora, terceiro lugar, os pastores. Quem são os pastores? Os bispos. Capítulo 20 de Atos, versículo 28. O que é que está escrito? O Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear. Peraí. Pastorear vem de quê? De pastores. O termo pastorear vem de quê? De pastores. Então, São Paulo está dizendo que os bispos são os pastores. Que os bispos são os pastores. Olha aí. Outra vez. O Espírito Santo vos constituiu bispos. Constituição apostólica. Terceiro lugar, os pastores. Nós vamos pegar aqui no capítulo 4, né? Veja só. No capítulo 4 de Efésios. Vamos lá. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Veja aí. Na Constituição de Efésios, diz assim, ó.
apóstolos, os profetas, aí os evangelistas. Porque os evangelistas, 2 eram apóstolos. Mateus e João. E 2 eram profetas. Eram discípulos. Lucas, discípulo de Paulo. E Marcos, discípulo de Pedro. Entende? Está falando desses 4. Evangelistas só tiveram 4 e mais nada. 4. E veja. E pastores. Eu estou falando dos pastores. Os pastores são quem? Os bispos. E eu estou mostrando para vocês com Bíblia. Atos 20, 28. O Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Peraí, vamos pegar aqui. Aqui está a constituição dos bispos, não é? No capítulo 20. Aqui, ó. Cuidai de vós mesmos de todo o rebanho. Para o bispo cuidar do rebanho. Quem é o rebanho? Nós. Os rebanhos das ovelhas somos nós. Sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Esse é o sangue da nova e eterna aliança. 26, 27 de Mateus. Eu estou mostrando a constituição. Por quê? E aí vem em quarto lugar os doutores da igreja. Me presta atenção, presta atenção. Por que Jesus constituiu um magistério? E deu autoridade a esse magistério, quando esse magistério falar, ele falando. Quando esse magistério ensinar, ele ensinando. Quando esse magistério plantar, ele plantando. E ainda diz mais, quem rejeitar esse magistério está rejeitando a ele. Para quê? Jesus criou esse magistério. Meus irmãos, é matando a cobra e mostrando o pau. Vamos ver para quê? Olha só. Depois que ele fala aqui, primeiro, em Efésios 4, 11, constituiu em primeiro lugar os apóstolos, em segundo os profetas, em terceiro os evangelistas, em quarto os pastores, em quinto os doutores. Para que esse magistério hierárquico? Para que esse magistério? O senhor Quinteiro adulterou dizendo que os profetas é cada um de nós que preconizamos a nós mesmos. O Espírito Santo selecionou, pronto, já é profeta. Para nós católicos, doutrinalmente falando, e a doutrina da igreja, nós somos profetas pelo batismo. Porque somos consagrados com o óleo do crisma no nosso peito no dia do batismo. Profeta, sacerdote e rei. O que é que o nosso padre aqui, quando eu vejo os batismos aqui na nossa paróquia, diz: com esse óleo em teu peito, eu te consagro no ministério de Cristo, que é profeta, sacerdote e rei. Então nós estamos sendo consagrados, meus irmãos, com o óleo do crisma no batismo. Profetas, aí está o termo profeta. Então todo o discípulo, todo batizado na igreja verdadeira de Cristo, ele é profeta, ele é sacerdócio, o sacerdócio comum dos leigos. Que está na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, primeira carta de Pedro, aliás. Vamos pegar aqui, ó. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vou mostrar 2 sacerdotes aqui, o sacerdócio ministerial. Vamos lá. Os quais outras pedras vivas vos tornastes materiais desse edifício espiritual, um sacerdócio santo. Esse sacerdócio santo, 21 de Levítico, verso 8, verso 9. Terás todo sacerdote por santo, porque ele oferece o pão do teu Deus, é Deus falando. Então o pão do teu Deus oferece vítimas espirituais agradadas a Deus. Esse é o sacerdócio ministerial. Agora o comum, que somos nós dos leigos. Verso 9. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa. Aí está. A nação, aqui é o sacerdócio comum dos leigos. Então também nós somos sacerdotes. Somos profetas, sacerdotes e reis. Porque reinamos com Cristo. Mas para que Jesus constitui um magistério hierárquico? Para que isso? Para que isso? Se o senhor Quinteiro disse que a igreja não necessita de magistério, porque cada um é igreja, todos são igreja e acabou e pronto. 2 ou 3 ali já está Jesus. Pode criar uma placa denominacional. Que heresia, senhor Quinteiro. Que heresia. Olha, versículo 12.
Para que esse magistério hierárquico? Que nesse magistério Jesus constituiu os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os doutores da igreja. Para quê? Verso 12. Ponga na lupa. Para lá ler, porque o Senhor que inteiro não conhece de Bíblia. Olha só, para quê? Para o aperfeiçoamento dos cristãos. Peraí. Então aqui a coisa é séria. Vocês estão vendo essa árvore aqui? Essa árvore aqui nós chamamos de pinha. Em alguns estados, chamamos de fruta do conde. Vocês estão vendo essa árvore? Essa árvore está com fruto. Ela está com as pinhas. Olha como está. Né? Eu estou mostrando para vocês aqui o fruto. Ó. O magistério hierárquico, nós estamos vendo aqui 5 instituições na igreja. Os apóstolos, os evangelistas, os profetas, os apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e doutores. São 5 constituições hierárquicas no magistério. Chamamos de magistério da igreja. Magistério vem de mister. A igreja é o corpo místico de Cristo. Mister de Cristo. Essa árvore aqui, vamos dar um exemplo. Essa árvore aqui, ela é o magistério. Esse magistério dá fruto, dá o fruto. Agora me diga, tem como essa pinha, essa fruta do conde aqui, tem como essa fruta, ela brotar assim do nada, ela vir do nada, sem a árvore, sem o pé de árvore, tem como nós colhermos assim do nada, achar no chão, né? Fora, separada de sua essência? Tem? Não tem, meus irmãos. Assim é sem o magistério. Assim é o protestantismo sem o magistério, porque eles matam o magistério da igreja. Eles matam o magistério hierárquico. Eles colhem o falso fruto sem a árvore. Sem a árvore. E que árvore é? O magistério, sem o magistério. Se preconizam a si mesmos. Bispos, pastores, apóstolos. É do mesmo jeito. Olha só, outra vez, o versículo 12. Ó. Esse magistério é para quê? Para o aperfeiçoamento dos cristãos. Então quer dizer que sem a árvore não tem o fruto. Então quer dizer que sem o magistério não tem aperfeiçoamento. O que é aperfeiçoamento? Santidade, salvação, se salvar fora desse magistério. Não tem como. Bananeira aqui, ó. Bananeira. Aqui, bananeira. Nós vamos colher o fruto da bananeira sem o pé da bananeira? Sem esse pé. Aqui, veja, está crescendo. Esse aqui está crescendo, está recebendo a água. O Espírito Santo, o magistério vai crescendo. A igreja vai se multiplicando. Os membros, os fiéis vai crescendo. Então veja, daqui a pouco ela vai colocar, nós chamamos aqui de cacho, o seu fruto. O seu fruto, quando tiver bem robustecido o caule, tudo mais, chamou, né, o seu corpo, para poder colocar o cacho. Com o magistério vem os frutos. O que são os frutos? O aperfeiçoamento dos cristãos. O magistério é para quê que Jesus constituiu? Para salvar os cristãos. Quem vos ouve, olha a autoridade que Cristo dá a ele. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, o magistério da igreja, Jesus está dizendo, quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem rejeita, rejeita o Pai quem me enviou. Tem como eu tirar bananas do ar, colher no ar bananas. É no ar agora. Porque no protestantismo é assim, a doidice. Ó. Olha a maluquice. Colher do ar. O protestantismo diz, nós colhemos pinha sem ser do pé. Colhemos banana sem ser do pé. Nós achamos no ar, achamos no chão, ela sai assim do nada, brota
Porque eles são do nada. Se preconizam a si mesmos, pastores, já disse. O magistério protestante é esse. Colocar a metade de uma Bíblia debaixo do braço e se preconizar pastor, senhor Quinteiro. É isso que o Senhor quis dizer. Não vem adulterar o magistério hierárquico, porque o Senhor não tem nada a ver com o magistério hierárquico, nem nada. Vocês vieram com 16 séculos de atraso. Jesus não instituiu vocês em canto nenhum. Me mostra um verso na Bíblia. Vocês mostram adulterando. Tem como tirar bananas? Tem como tirar bananas sem o pé? Tem como eu colher a fruta do conde aqui para nós pinhas sem o pé? Tem como eu me salvar sem a igreja, sem esse magistério hierárquico da igreja fundada por Cristo? Tem? Não tem! Deixa eu ver se eu acho uma aqui, que já está boa de colher. Deixa eu virar. Vamos ver aqui. Aqui. Muito bem. Aqui, ó. Olha aqui. Protestante acha que está no ar, assim, em algum lugar. É protestante. Os seus frutos. Aí vai e colhe. Sem precisar do pé da árvore. Eu acabei de tirar da árvore. Aqui está o que essa árvore, o fruto dessa árvore, aqui está, meus irmãos. O fruto dessa árvore, aqui está. Fruta do conde no seu estado, no meu é pinha. Aqui está o fruto. Tem como esse fruto vir sem a árvore, sem o pé? Não tem. Tem como entrar no céu, eu e você, sem esse magistério, sem essa igreja? Não tem. A Bíblia é clara, outra vez. Vou pegar o versículo 11, é capítulo 4, versículo 11 e 12 de Efésios. Vamos lá. A uns ele constituiu apóstolos. Primeiro lugar, 1 Coríntios 12, 28. Primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os evangelistas. Em quarto lugar, os pastores, que são os bispos. Em quinto lugar, os doutores. Vírgula. Para o aperfeiçoamento dos cristãos. Para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo do Cristo. A construção da igreja. O magistério não existe, é igreja sem magistério. Igreja sem magistério é falsa. É seita de Satanás. Sem um magistério hierárquico. Hierárquico constituído por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem protestante que diz, não, sim, nós cremos no magistério. Aí sabe o que é que faz? Chega num pé de pinha como esse, aí diz, olha, o pé de pinha está colocando bananas e abacaxi, vamos tirar. Colocando jaca, vamos tirar. Está colocando caju, vamos tirar. Peraí, não. O pé de pinha só coloca o quê? Pinha. O pé de banana só coloca o quê? Banana. Como é que vai colher laranja de um pé de banana? Tem protestante que faz isso. Não tem discernimento da coisa, não entende a verdade, que são cegos. E o senhor Quinteiro é esse, é um desses. O senhor Quinteiro pega uma pinha como essa, o fruto do conde, sei. Vou chamar a pinha, tá? No meu estado aqui, nós chamamos do seu de pinha. Pega isso aqui e diz, olha que laranja bonita. Olha que abóbora bonita. Sendo uma pinha. Para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Espera aí. Se nós estamos no capítulo 4, né? É todo hierárquico, o capítulo 4. Aliás, se nós pegarmos o capítulo 1, do capítulo 2, 3, 4, é todo falando da hierarquia da igreja de Cristo, fundada por Cristo. Olha o 3:21, escuta, o 3:21. Até para dar um glória a Deus, até para glorificar e se adorar, não pode ser fora da igreja. Olha, capítulo 3:21 de Efésios, presta atenção. A ele seja dado glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações de eternidade. Amém. Pacata! Aqui está. É dessa maneira, meu querido senhor. É desse jeito. Está aqui refutado, mostrando a verdade, a instituição do magistério na Bíblia. Para o senhor Quinteiros.
Irmão, fala um pouco aí sobre doutores. Eu vou falar um pouco sobre doutores. Quem são os doutores? Os doutores da igreja tem vários. Santo Agostinho, doutor da igreja. Tem vários doutores, santos doutores. Se eu não estou enganado aqui, Santo Ambrósio parece que é. Mas tem um lá, não sei o que, Aquino, que é considerado o maior doutor da igreja. Agora esqueci. Esse é considerado o maior doutor da igreja. Tem vários doutores na igreja. Vários doutores, não são poucos, são vários doutores. E se eu não estou me enganado, parece que só tem uma mulher ou é 3 que são doutoras da igreja. E acho que é Santa Terezinha, se eu não estou enganado. Mas tem lá... não sei o que lá, Aquino. São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é considerado o maior doutor da igreja. São Tomás de Aquino. Tá certo, meus queridos irmãos e irmãos? Aqui está, eu vou colocar ela em um balde, alguns panos por cima para amadurecer. Quando ela já está assim, amarelinha, ó. Assim nas vagas amarelinhas, porque ela já está boa de colher. E aqui nós vamos ter o fruto. Vamos nos alimentar, vamos ter o fruto verdadeiro, porque a árvore verdadeira colocou o fruto verdadeiro. Ou seja, a pinha não pode colocar laranja, a pinha não pode colocar banana, não pode colocar jaca. Ela vai colocar o que pinha? Porque ela é pinha. É assim o magistério. O magistério é para quê? Para o aperfeiçoamento de nós cristãos, que visa a construção do corpo de Cristo. Entende? Então, fora desse magistério, não tem salvação. Fora dessa igreja, sem esse magistério, não existe salvação. Entende? Isso os hereges não entendem. Deus abençoe a todos. Não esqueça o like, compartilhar e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vive. Deus abençoe a todos.